Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós estamos aqui mais uma vez para que você possa crescer em graça e em conhecimento. Nós acreditamos que o reino de Deus não é somente um destino, mas uma realidade de vida para todos nós. E o objetivo desse canal é que você possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, que você possa desenvolver sua jornada de comunhão eterna com Deus. Então esse é o nosso objetivo e por isso nós estamos aqui. E eu quero compartilhar uma coisa importante com vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem algumas pessoas que elas recebem elogios e mesmo assim elas continuam se sentindo insuficientes. Eu já convivi com muitas pessoas que viveram dessa forma e de fato essas pessoas elas entram em relacionamentos, elas continuam inseguras, elas são promovidas no trabalho e ainda assim elas se sentem insignificantes, pequenas. Pessoas até mesmo que frequentam igrejas, mas vivem como se precisassem provar o seu valor o tempo todo. E se eu te dissesse que talvez o problema nunca tenha sido a autoestima dessas pessoas, talvez exista uma raiz mais profunda e é sobre isso que a gente quer falar hoje. Hoje eu quero te mostrar algo que mudou completamente a minha vida e a forma como eu entendo como se vive um filho de Deus, como é a identidade de um cristão. Porque existe uma prisão nos nossos dias, meus irmãos, de fato, uma prisão invisível e ela faz você interpretar as coisas de maneira errada em muitos aspectos. Você acredita muitas vezes que ninguém gosta de você. Muitas vezes você sempre acha que você será abandonado em algum momento ou que alguma coisa vai dar errado de fato na sua vida. Sempre você pensa que você não é suficiente e sempre você imagina que as pessoas estão todas contra você. E sabe o pior disso, que é uma coisa importante que a gente precisa falar? Muitas vezes isso nem está acontecendo, mas você acredita que está. Por quê? Porque existe uma lente dentro de você, uma lente de engano, de mentira, e essa lente se chama rejeição. Ou seja, talvez as pessoas tenham te rejeitado tanto, as pessoas nunca tenham te rejeitado tanto, as situações que você viveu nunca tenha sido tão, o nível de rejeição nunca tenha sido tão alto quanto a própria rejeição fez você acreditar. Já parou para pensar nisso? Então, para a gente poder entender um pouco isso, Efésios capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: porque Deus nos escolheu nele. Presta atenção nisso. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha só, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, o que estava acontecendo naquela estação e naquela temporada? O que estava acontecendo naquele lugar? Efésios era uma cidade marcada por idolatria. Pessoas estavam tentando encontrar a sua identidade em muitas coisas. Então Paulo ele começa essa carta de Efésios falando algo surpreendente. Ele não fala sobre o pecado, presta atenção nisso. Ele não fala sobre milagres, ele não fala sobre dons. Ele começa falando sobre identidade. Por quê? Porque antes de você fazer qualquer coisa, antes de você ter um entendimento sobre você mesmo, sobre qualquer coisa, você precisa entender uma coisa importante. Você é uma escolhida de Deus. Você é um escolhido de Deus. Então, o evangelho, a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente entende o evangelho em partes. Eu entendo o evangelho que Jesus é o meu Salvador, e aí eu fico me esforçando para viver uma vida de santidade, mas eu desconsidero aquilo que ele disse ao meu respeito. Então presta atenção nisso. O evangelho, ele não começa dizendo o que você precisa fazer. Ele começa dizendo quem Deus decidiu que você seria em Cristo. Olha que interessante isso. Então eu tenho alguns pontos importantes em relação a isso que vai ajudar a gente aqui, que vai te ajudar, eu tenho certeza, em relação à sua jornada e em relação à sua vida com Deus. Então o primeiro ponto é, a rejeição faz você tentar merecer o amor. É sempre assim. Então quem vive sobre essa mentalidade, com essa mentalidade de rejeição, talvez você tá nesse vídeo e você fala assim, não, isso não é pra mim, mas presta atenção em alguns pontos aqui, porque possa ser que você está sofrendo influência de rejeição. Então quem vive com uma mentalidade ou está sendo influenciado pela rejeição, normalmente ele vai pensar dessa forma: se eu fizer mais, se eu agradar mais as pessoas, se eu servir mais, será que de fato as pessoas vão gostar mais de mim? Olha só. Então, o que acontece dentro desse cenário
de sempre querer agradar, fazer, sempre querer estar em evidência, o que acontece? Você acaba vivendo cansado e cansada. E isso é insustentável. Por quê? Porque você nunca vai conseguir descansar. Porque nunca você vai conseguir viver a paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque você vive tentando conquistar um lugar. Mas filhos de Deus, eles não conquistam um lugar. Esse é o ponto importante. Filhos vivem a partir de um lugar que já receberam por meio da morte e ressurreição de Cristo. Então, quem vive sobre influência de rejeição, que está dentro desse lugar, e muitas vezes, eu posso dizer uma coisa, muitas vezes isso está acontecendo com a gente que está há muito tempo na igreja. Muitas vezes está acontecendo com a gente que está vivendo ministério. E a gente muitas vezes está achando que isso é simplesmente pensamentos normais, mas é mentalidade de rejeição que a gente precisa tirar da nossa mente, que a gente precisa considerar a verdade eterna sobre nós. Então, quem vive nesse lugar, normalmente pensa dessa forma. Fica pensando em pedir desculpas o tempo todo. Normalmente, tem medo de desagradar as pessoas. Não consegue dizer não. Olha só, quem vive nesse lugar de rejeição, vive se comparando. Você abre a tua rede social, você quer agradar todo mundo, você se compara com a vida da outra pessoa. E muitas vezes eu quero dizer uma coisa, Deus não abençoa atores. Existe uma porção para você e você precisa focar na tua identidade para que você possa viver isso. Vive se comparando, sente culpa por descansar. Isso é uma mentalidade de rejeição. E precisa sempre da aprovação de todos. Tudo que você vai fazer, antes de você tomar a decisão, você sai consultando pessoas, até mesmo que não têm princípios e valores do reino, ou até mesmo que tem. Mas eu quero dizer uma coisa, se o teu Criador falou para você fazer, toma a decisão certa e vai. Por quê? Porque muitas vezes você está pedindo opiniões de pessoas com uma mentalidade, com uma influência de rejeição, porque você quer a aprovação das pessoas. E aí você toma a decisão e quando dá errado, você tem em quem colocar a culpa. Entenda uma coisa, o Pai te chama para viver uma vida de responsabilidade nele. Por quê? Porque quem vive, meus irmãos, para agradar pessoas, nunca descansa, nunca tem paz. E quem não descansa não tem paz. Então, um segundo ponto importante sobre isso é a rejeição. Ela distorce a sua leitura da realidade que Deus tem para você. Por que isso? Presta atenção nisso. Muitas vezes eu já vi isso acontecer em inúmeros aspectos. E já aconteceu comigo. Você manda mensagem para alguém, olha só. E aí a pessoa ela demora para responder. Aí a sua mentalidade, a mentalidade de rejeição, ela já começa a dizer, será que ele não gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Muitas vezes você está na igreja, um irmão ou pastor passa por você e aí você já vem aqueles pensamentos, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que de fato essa pessoa não gosta de mim? Muitas vezes você com o teu marido ou com a tua esposa, ele fica quieto num momento ali que ele está de reflexão e aí já vem aqueles pensamentos mentirosos de rejeição. Será que ele não me ama mais? Será que mudou algo no coração dele? Então muitas vezes eu já vi acontecer muito isso em situações com empresas que as pessoas estavam ali na empresa e de repente o chefe dela chama ela para dar uma promoção. O primeiro pensamento que vem é, nossa, meu chefe está me chamando, é por causa que eu vou ser demitido, eu vou ser mandado embora. Isso é uma mentalidade de rejeição. Isso não te deixa descansar, isso não deixa você viver em paz, tranquilo. Não deixa você viver por aquilo que é eterno, não deixa você viver a vida abundante de Cristo. Então, entenda uma coisa, a rejeição, e quando você para e observa isso, percebe uma coisa, a rejeição cria histórias que nunca aconteceram. Isso é fato. Então, a rejeição, ela transforma possibilidades em certezas. E muitas vezes você está vivendo coisas que nem é verdade e você está sendo enganado por esse espírito de rejeição, por essa mentalidade, por essa cultura de rejeição. Mas, terceiro ponto aqui é muito importante. Por quê? Porque o céu, o soberano, o criador, o teu pai, aquele que te comprou por um alto preço, enviando Jesus para morrer no teu lugar, ele já decidiu a sua identidade. Você não pode esquecer disso. Entenda uma coisa. O texto que nós estamos estudando aqui falando diz que antes da fundação do mundo o Pai já declarou que você seria filho. Antes do seu nascimento, antes dos seus erros, antes mesmo das pessoas machucarem você, antes de você sofrer um abandono, seja dos pais ou de qualquer pessoa, cônjuge, família, marido, esposa, antes do seu divórcio, antes de você sofrer bullying na escola ou em qualquer outro lugar no trabalho. Entenda uma coisa, antes da traição que você
passou e que isso está te consumindo, eu quero dizer uma coisa: Deus já havia tomado a decisão. Deus já havia estabelecido que você é filho, que você é filha amada dele. Então, entenda uma coisa, aquele que é o Criador, ele já te aceitou. Por mais que você possa ter passado por dias difíceis e momentos, e eu falo, é muito difícil passar por um divórcio, passar por um abandono, passar pelos nossos erros, as pessoas nos machucar, por uma traição, é muito difícil. Mas eu quero dizer uma coisa, antes de tudo isso, você ter uma identidade. O próprio Pai, Deus prova o teu amor entregando Jesus para morrer no nosso lugar, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que isso está meio distante, parece que muitas vezes o amor de Deus não é verdadeiro por você, mas eu quero dizer uma coisa nesse vídeo: você precisa acreditar na verdade eterna, porque a verdade eterna é o que vai te governar por toda a eternidade. Então, que você seja curado ou curada nesse vídeo, nesse momento, mas que você saiba que a sua cura ela vai vir a partir das palavras do seu Criador, daquele que é o Criador de todas as coisas. Quem é maior te aceitou, ninguém é maior do que ele. Todas essas situações que eu disse aqui, seja o abandono, o divórcio, o bullying, a traição, ninguém é maior do que o teu Criador, aquele que te criou para que você possa viver de forma abundante. Então, a opinião das pessoas aconteceu depois, as situações vieram depois, a escolha de Deus, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Você tem uma identidade no Pai, você tem uma identidade de filho por causa da morte e ressurreição de Cristo. Então, por isso, uma coisa que a gente precisa pensar aqui é: quem entende esse texto de Efésios 1 nunca mais vai precisar viver tentando provar o seu valor. Isso é algo importante para nós. Por quê? Porque talvez você tenha sido rejeitado pelo seu pai, ou por sua mãe, ou por amigos, ou talvez alguém que prometeu ficar, foi embora, quebrou um relacionamento, uma aliança. Mas eu quero dizer uma coisa, existe uma verdade maior, meu irmão e minha irmã. Existe uma verdade maior sobre nós, sobre você, sobre mim. Nenhuma rejeição da terra consegue cancelar aquilo que o Criador, aquilo que o Soberano estabeleceu antes da fundação do mundo. Então, isso é o mais importante. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos o Evangelho de forma completa. Por quê? Porque a cruz de Cristo, ela não só perdoou pecados, ela restaurou a nossa identidade. Isso é muito importante, anota isso. Você não luta para ser aceito agora no reino de Deus, mas você luta porque você já foi aceito. Então você já tem uma identidade, você precisa viver a partir desse lugar. Tem muita gente hoje vivendo a partir da mentalidade de falta, mas Deus não te chamou para viver a partir da mentalidade de falta. Ele te chamou para viver a partir da mentalidade de filho. O seu passado, ele pode até explicar as suas feridas, mas não determina a sua identidade. Então você não pode se esquecer disso. Por quê? Porque o maior problema não é alguém ter rejeitado você, não é ter acontecido essas situações, porque isso já passou. Talvez seja recente, talvez faz muitos anos. O maior problema é quando você começa a acreditar que, de fato, aquilo que fizeram com você é maior do que aquilo que Deus já estabeleceu para você antes da fundação do mundo, entende? Mas Efésios aqui, ele está nos lembrando, meus irmãos, que você e eu fomos escolhidos. Você é uma escolhida. Você é um escolhido de Deus. E aquilo que Deus escolheu, ninguém, entenda uma coisa, ninguém, nenhuma situação pode rejeitar definitivamente. Então, entenda uma coisa, nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades. Por quê? Porque o amor de Deus já está declarado. A única pessoa que pode se tirar desse lugar é você pensando pensamentos que não fazem parte daquilo que Deus estabeleceu sobre você. Então, se esse conteúdo falou com você, eu quero te pedir um favor aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade. Por quê? Porque nós não estamos aqui simplesmente só para estar nessa plataforma. Há um propósito de Deus, há um direcionamento de Deus. E se você deseja se aprofundar na sua cura de identidade, na descrição desse vídeo eu deixei lá alguns materiais que nós preparamos para que você possa crescer e avançar na sua jornada de fé. E um deles é o livro Filho. O livro Filho vai trazer uma consciência da mentalidade de filho, vai trazer uma verdade sobre você para que você possa viver a partir da paternidade de Deus. Entenda uma coisa, antes de Jesus falar de santidade, ele falou de paternidade. Muita gente está nesses dias querendo viver santidade sem entender quem é ela, quem o pai é e quem você é
como um filho amado do Pai, entende? Então, o livro Filho vai te ajudar com isso. Nós temos alguns outros materiais. Temos também as camisetas Sans, que vai te ajudar, as camisetas Filho, que vai te ajudar para que você possa sempre lembrar da sua identidade quando você estiver usando essas camisetas e vai te ajudar para que você possa pregar o Evangelho, para que você possa ser a manifestação do reino de Deus na vida de alguma pessoa. Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, inscreve-se nesse canal. Vai lá, ativa o sininho das notificações, se inscreve nesse canal. Toda semana nós estamos aqui dedicando tempo para que você possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, produzindo esses conteúdos para que você possa viver, de fato, plenamente, aquilo que o Pai, o Criador, Deus, já declarou sobre a sua vida. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.